paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem um grande prazer de estar falando com vocês, a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba, São Paulo. Amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu quero pedir, por gentileza, não esqueça de deixar o teu precioso like. Você que não é inscrito, se inscreva, meu irmão, minha irmã. Ative o sininho das notificações nas opções todas. E vocês podem me abençoar, sabe como? Se tornando membros deste canal. Amém? Orem pelo projeto Dorcas e contribuam. A palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, e no capítulo 2, e no verso 27 a seguir, vai dizer assim: profecia contra a casa de Eli. Quem que era Eli? Ele era um sacerdote. Sacerdote Eli. Mas, porém, com o tempo, o sacerdote Eli, ou podemos, se fosse nos dias de hoje, seria o pastor Eli. Com o tempo, ele foi, podemos dizer, relaxando. Com o tempo, Eli começou, deixar muitas coisas passar. Eli começou a fazer vistas grossas, fechar os olhos para muitas coisas. Mas principalmente, fazer vistas grossas com os erros dos seus filhos. Os seus filhos eram um mau exemplo. Os seus filhos eram os que mais faziam coisa errada. E o pai, em vez de corrigir seus filhos, não, ele deixava passar. E eu creio que, como existe nos dias de hoje, muitos pastores fazendo vistas grossas, não pelo que os seus filhos fazem. Porque tem uns que eles querem corrigir os filhos dos outros, mas os filhos deles ninguém pode corrigir. Não aceita. Ou seja, tem coisas que é pecado para os outros, mas para os filhos deles não é pecado. Os filhos deles estão vivendo no pecado. Mas, porém, ele não corrige e ainda querem que os seus filhos permaneçam dentro da igreja. Se o ministério não permite barba, homem barbudo, mas só que os filhos, o filho do sacerdote Eli usa barba. Se o ministério não permite brinco, mas só que a filha do sacerdote, ela usa brinquinho. Usa unha grandes, postiça, cada uma de uma cor. Mas tudo bem, é filho, são os filhos do sacerdote. Os filhos do sacerdote pinta e borda. Mas só que chegou um momento que Deus agiu. E Deus agiu de uma forma muito dura.
Deus sentenciou Eli e os seus 2 filhos. A sentença do pecado deles foram a morte. O que a palavra de Deus diz? Que o salário do pecado é a morte. Chegou o dia que o sacerdote recebeu o salário dele. O pastor recebeu o salário dele, a morte dele e a morte dos filhos. Mas eu quero dizer para você que está congregando aí em uma igreja e o sacerdote aí, o pastor é pastor Eli, igualzinho o sacerdote Eli. Ele faz vistas grossas, faz de conta que não enxerga o que os filhos fazem, o que os netos fazem, que as noras faz até vista grossa com as coisas que a esposa faz. E não é só isso, faz vistas grossas com o que muitas pessoas fazem na igreja. Mas só que esses aí são amigos do sacerdote, é amigo do pastor. O dízimo deles é alto. Eles têm condições de levar o pastor para comer pizza. Tem condições de fazer churrasco. Eles são bajuladores do pastor. São bajuladores. Fazem de tudo para bajular ele. E você está olhando para essa situação e está dizendo, eu vou sair dessa igreja. Não dá. E eu digo para você, pelo Espírito de Deus, não saia não. Não saia. Você já pensou até mesmo em conversar? Quem sabe com o pastor presidente? E eu quero dizer para você, não há necessidade de você fazer isso. Não faça isso. Deus não quer que você faça isso. Você sabe por quê, irmão? Porque o importante é que Deus, Ele está vendo tudo que o sacerdote está fazendo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo aí dentro dessa igreja. E eu quero dizer para você que Deus está vendo e Deus está reprovando. As obras desse sacerdote Eli aí, as obras deste pastor estão sendo reprovadas por Deus. No Salmo 101, e o verso 7, que Deus manda eu dizer para você, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então o Senhor está dizendo que esse sacerdote, que esse pastor não vai ficar. Ô irmã Regina, mas esse pastor, ele já disse, irmã, que ele só sai desta igreja, ele só sai morto. Então, minha irmã, eu conheço história de pastores que disseram que não sairia da igreja. Na verdade, irmã, ele disse, eu não saio nem morto. Mas, na verdade, esse pastor já estava morto. Esse pastor já estava morto. Morto como, irmã? Morto espiritualmente. Tem muitos líderes espirituais. Tem muitos pastores, irmãos, que já está morto faz tempo. Faz tempo que está morto. Ai, mamãe, como que o pastor está morto? Se a igreja dele está cheia, irmã. Velório.
Quando você vai no velório, dependendo da pessoa, enche de gente. Tem pessoas que eles reúnem mais gente no dia do seu velório do que no dia do seu aniversário. Vai mais gente no velório dele do que no aniversário. Você nunca passou perto de um lugar que estava velando, uma capela mortuária que fala, né? Esses lugares aí, irmã, que estava assim de gente. Um monte de coroa. As flores que aquela pessoa não recebeu em vida, está recebendo morta. É tanta, mas será que essas pessoas gostavam dele assim? Gostavam dela? Não. Talvez quantas festas fez e essas pessoas nunca apareceram, mas no dia da morte foram lá. Então, meu irmão, isso quer dizer o quê? Que em velório dá bastante gente para ver o morto. Tem pessoas que sentem prazer de ver morto. Então tem muitas igrejas, irmã, que tá cheia, mas quem está lá no altar já está morto faz tempo. Mas só que chega o dia, irmã, que o corpo começa a se decompor e mesmo assim, com todo o cheiro, mau cheiro, ainda tem pessoas que ficam lá, não é? Porque também estão mortos, irmã. Um morto não sente cheiro do outro morto. Então tem pastores que dizem, eu só saio morto. Então Deus tira. Já que está morto espiritual, agora a morte que vai ter é só a morte física, a carnal. Mas a palavra de Deus diz, irmã, que o salário, como eu já disse, o salário do sacerdote Eli e dos seus filhos foram uma morte. A Bíblia diz que e foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram no mesmo dia. Creio que no mesmo dia, quase no mesmo instante que um caiu, o outro também caiu. Deus permitiu a morte dos 2 em uma batalha. E quando o sacerdote Eli, ele ficou sabendo Quando o sacerdote Eli ficou sabendo da morte dos filhos, Eli estava sentado, caiu da cadeira. Caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Deus matou, Deus tirou. Mas só que Deus mandou profeta para ir lá e repreender Eli. Mas ele não quis dar ouvido. Mas que Deus já estava de olho em Eli, já estava, irmã. E fazia tempo que os filhos de Eli já estavam aprontando. Mas só que Deus já estava preparando Samuel, o filho da irmã Ana. Sabe para quê, irmã? Para assumir o lugar do sacerdote Eli. Então, eu quero dizer, irmã, que já tem um pastor preparado para tomar conta desta igreja. Mas não há necessidade de você sair, meu irmão, minha irmã. Deus é o próprio Deus que vai tirar. Quem vai fazer a limpeza é Papai do céu. Amém? Pai, eu te agradeço por esta palavra e eu peço que teu Espírito Santo fale melhor em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.